Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira de transmissão ao vivo. Espero que a gente possa mais uma vez trazer alguma informação interessante para vocês e vou, na medida do possível, respondendo as dúvidas, tá? Hoje eu vou falar mais uma vez das águas cristalinas, que eu chamo o remédio da alma, principalmente pontuando, né, o que tem de mito e o que tem de verdade nesse trabalho, nessa ideia de que a água cristalina funciona como remédio na nossa vida, tá? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho do Dr. Masaru Emoto, né? Então eu vou falar também nele, mas quero falar para vocês da parte científica das águas cristalinas, que é porque que quando eu coloco um cristal na água, essa minha água se torna um remédio. Por que ela absorve a propriedade desse cristal? Porque todos nós, todos os seres vivos e toda a matéria bruta possuem, embora possuam propriedades diferentes, têm estruturas moleculares muito simples e muito semelhantes. Os cristais, eles são matéria bruta, mas são vivas, né? Os cristais são seres vivos, na forma mais bruta. Nós, seres humanos, somos seres vivos na forma mais estrutural. Toda matéria bruta é feita de átomos. E esses átomos, eles são agrupados em agrupamentos, vamos dizer assim, eu sei que é redundante, formam grupos de átomos que formam moléculas muito simples, né? Essas moléculas, elas podem ser tanto de substâncias inorgânicas quanto de substâncias orgânicas, né? As inorgânicas são as que a gente encontra nos cristais, que também vai encontrar no sal, no gás, na própria água. E as matérias orgânicas são aquelas que a gente encontra no nosso corpo. E é interessante a gente pensar que, por exemplo, nós seres vivos, nós temos, além de toda a matéria inorgânica, muito de matéria orgânica também. Existem muitos estudos aí da ciência falando sobre a glândula pineal e sobre os cristais de apatita na glândula pineal. É um pouquinho diferente disso, só para entender a ilustração. A nossa glândula pineal é a sede do nosso espírito, nela vem muitas informações que estão com a gente, né? Aquelas informações que a gente precisa ter. E foi descoberto pela ciência que na glândula pineal existem várias estruturas moleculares que são de característica semelhante às estruturas moleculares das apatitas, né? A apatita é um cristal que é um grande equilibrador mental. Eu, inclusive, falo em alguns workshops sobre a possibilidade de usar a água de apatita uma vez a cada 6 meses para melhorar a nossa mente, melhorar o nosso equilíbrio mental. Então, realmente é trabalhar com ela direto nessa ação com a glândula pineal, né? Oi, Adriane, oi, Branca, oi, Mercedes, oi, Graça, oi, Paulo Alves, oi, Sueli, já vi umas pessoinhas aí. Então, o tema de hoje é água cristalina, como eu deixei aí no vídeo. Então, o que é mais importante para mim, para a gente entender, né? O professor Masaru Emoto, que eu citei ele no início, ele mostrou para gente que a nossa palavra, a música, o ambiente são capazes de modificar a estrutura da água, né? O Dr. Masaru Emoto fez e mostrou muitos testes, muitas demonstrações mesmo de cristais de água, né? A mudança das moléculas de água a partir da boa intenção, a partir da boa palavra, a partir de um sentimento positivo. Dentro desse conceito, a gente pode falar sobre as águas de cristal. Por quê? Porque a água cristalina, como eu falo, água cristalina, o remédio da alma, ela é obtida a partir da fusão de uma matéria inorgânica, que é o que tem no cristal, com a matéria orgânica, que é a água. E essa mistura de moléculas cria uma molécula
composta, né? Então a gente passa a ter o H2O, então a gente passa a ter duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, e mais a estrutura molecular daquele cristal que a gente está usando. E aí a gente tem uma água com aquela força vibracional, tá? Por que eu falei hoje sobre mitos ou verdades? Eu tenho ouvido algumas pessoas, né, dizerem nesses últimos tempos que, nossa, que bobagem, vou colocar uma pedra dentro de um copo d'água e vou beber a água. Gente, não acreditem em mim, experimentem, façam os próprios testes de vocês. A dica mais simples de água cristalina desse remédio é: quando a gente coloca um cristalzinho na água e deixa ele 12 horas na água, ele vai mineralizar a água, ele vai transferir uma parte da sua inteligência interna, do seu princípio ativo para aquela água, tá? Quando a gente vai beber a água pela manhã, a água não tem gosto de nada, ela tem gosto de água. Não há nenhuma alteração no sabor, na textura, a gente não tem muitas percepções. A única percepção que eu aviso, que eu comento, é que muitas vezes quando a gente olha a nossa água, ela tem várias bolinhas, aquelas borbulhinhas, tá? Isso é típico da transmissão energética, ok? Então, o importante, todas as vezes que a gente fizer uso de alguma água cristalina, a gente tem que pensar que a água não muda o sabor, não muda a cor, não muda a textura e tem gosto de água, aquela mesma água que a gente toma no dia a dia. Sim, Vitor, é exatamente isso. A água cristalina, assim como o elixir de cristal, tem o mesmo princípio dos florais. É isso, né? Que os florais, eles são um pouco mais conhecidos, as pessoas estão um pouco mais acostumadas a falar de floral do que a falar de elixir de cristal, mas o princípio é o mesmo. Então, a única observação que vocês devem ter em relação à água de cristal: fez a água, começou a tomar, o que eu recomendo como tratamento é tomar pelo menos 3 semanas, pode ser tomada só em jejum, de acordo com aquilo que vocês querem tratar. Se for uma causa emocional, se for um estresse, uma depressão, um desânimo, uma angústia, pode fazer uso dessa água durante o dia, né? 2, 3 vezes por dia, não tem o menor problema. Mas se for para uma doença física, hoje eu estou um pouquinho atacada da rinite, espirrando, então se eu espirrar no vídeo, vocês relevem aí, tá? Se for uma doença física ou uma doença crônica, quanto mais cedo nós tomarmos a água, melhor ela funciona no nosso metabolismo. Como assim? A gente passa um tempinho em repouso, né? Durante o sono. Então, quando a gente desperta, o nosso corpo, ele sai do repouso e se prepara para o dia. E essa é uma hora boa para a gente fazer a ingestão da água de cristal, do remédio que a gente precisar, do floral, né? Qualquer coisa que a gente comece a ingerir logo depois que o nosso corpo desperta, a gente vai ter um princípio melhor, a gente vai ter realmente um resultado melhor. Então, falando mais uma vez das águas, essa fusão das moléculas, o espirro finalmente saiu, essa fusão das moléculas vai criar uma molécula composta. Então, eu vou ter uma água composta de citrino, uma água composta de esmeralda, que foi o cristal que eu postei hoje, uma água composta de quartzo azul, de quartzo verde, de ametista. Então, é uma soma. Nós vamos ter a molécula da água, que é fundamental como veículo e também para ser o lubrificante do nosso corpo, e o cristal, que vai entrar com toda a estrutura inorgânica que a gente precisa, tá? A Adriane tem me passado uma experiência muito interessante, ela é estudante de medicina veterinária e tem usado
com os animais, as águas e os elixires de cristal, já com muito resultado, principalmente no estresse. Então, quem tem cachorrinho em casa, que às vezes fica sozinho e o vizinho reclama. Ui, acho que é a hora do espirro, gente. O vizinho reclama que o cachorrinho late, que o cachorrinho incomoda. Efetivamente, vocês podem fazer uso das águas de cristal também. Cuidar do estresse desses bichinhos. Vamos chegar aí no final do ano, no ano novo, né, nos fogos de artifício, também. Normalmente os animais ficam muito estressados, principalmente pelo barulho, pelo movimento. Vocês podem ir tratando os animaizinhos de vocês também com a água de cristal, tá? Então, eu queria fortalecer nesse bate-papo de hoje o seguinte: a gente não vende cura, ninguém vende cura, nem o médico vende cura, né? Existem muitas coisas que são às vezes um experimento. Como é que o seu corpo reage diante daquilo, diante de uma situação? A gente não sabe muito bem. Olha, gente, deixa eu fazer assim uma informação para vocês. Hoje eu estou na cidade do Porto e hoje a temperatura caiu muito, né? Hoje está aqui em torno de 14 graus e 14 graus para mim é bem frio. A minha rinite ataca mesmo. E eu estava até com ela calminha, mas comecei a falar. E aí os espirros acabam surgindo. Mas eu não vou me deixar abalar por isso. Já vou também dar uma dica para vocês. Quando tiver com muita gripe, muita rinite, pode também fazer um soro fisiológico, colocar um quartzo verde dentro e uma água marinha. Isso dá um remedinho nasal muito bacana. Eu só não vou agora pegar e fazer isso, porque senão eu vou ficar mesmo espirrando e o meu nariz vai escorrer ainda um pouco melhor, tá? Então, vamos voltar. Para os cachorrinhos, para os gatinhos, para o estresse, a gente pode usar uma aguinha de citrino com ametista, tá? Como que faz, gente? Igual a aguinha da gente, tá? A gente pega um recipiente, coloca os 2 cristais dentro do recipiente, deixa 12 horas e aí começa a dar para os nossos animais também. Com os bichinhos, não deixem os cristais na água, né? Em função dos pequenos acidentes. O bichinho vai ver um cristalzinho lá dentro. Pode resolver comer o cristal. Então, acho que isso não vai ser muito interessante. Façam a água, tirem os cristais e vão dando. Então, para o estresse animal, ametista com citrino. Na época dos fogos, citrino com cornalina, né? Vai equilibrar o sistema emocional também dos animais, deixar eles mais calmos e mais encorajados. Se você tiver um animalzinho que está com um processo qualquer de doença, fez algum tipo de doença e agora está se recuperando, podem fazer também a água da ametista com quartzo verde para fortalecer o sistema imunológico. Olha aí o que a Adriane já está dizendo. Ela está fazendo um elixir de raulita, ágata cornalina, quartzo azul e água marinha. Pois Adriane, a única coisa que a gente precisa prestar atenção é que a água de cristal você pode fazer com até 2 cristais. Acima disso, a gente precisa usar um elixir, que é uma fórmula mais concentrada. Por quê? Porque quando você soma 2 moléculas, você realmente agrupa. Imagina que isso é uma molécula de água, isso é a molécula do cristal. Elas se fundem e se unem e ficam assim, né? Não há uma quebra, porque nenhuma substância vai entrar na outra. Quando você trabalha com mais pedras, pode haver uma quebra de estrutura,
né? E aí você não vai ter exatamente a propriedade do cristal. Para esse caso, quando a gente precisa de alguma coisa um pouco mais forte ou mais direcionada ainda, que precise de mais do que 2 cristais, a gente deve fazer sobre a forma de elixir, tá? Existe no Rio algumas farmácias de homeopatia que já trabalham com algumas substâncias de cristal. Não adianta a gente ligar e dizer assim, eu quero fazer um elixir de cristal, porque é uma tabela única e nessa tabela única tem lá, da mesma maneira que tem o agrímone floral de Bach, vai ter citrino, que é uma essência de cristal. Mas vocês podem entrar em contato se vocês quiserem, se alguém quiser, eu até deixo uma indicação para vocês, tá? Mas vamos voltar para a água, porque a água tá na natureza, a água tá aí pra gente, os cristais também estão à nossa disposição, mesmo um ou outro que seja mais caro, como a esmeralda, como a água marinha. Esses cristais, gente, eles estão ao alcance da gente, principalmente na área terapêutica, tá? Para a compra dos cristais também, se depois quiserem, deixem aí no comentário que eu indico. Quando eu tô aí no Rio, eu mesma tenho os cristais de água sempre comigo. O meu cliente, os meus alunos têm sempre isso à disposição para facilitar, tá? Então, eu queria aproveitar, tendo falado com vocês, explicado a maneira como eu vejo a água cristalina e também lembrando uma coisa, eu faço pouco uso místico da cristaloterapia. Faço algum, claro, porque a gente gosta. A gente sempre gosta de uma magia, né? Um encantamento que a gente possa fazer com algum cristal. Eu também faço, acho super legal. Mas na minha parte terapêutica, eu procuro sempre a ciência, tá? A ciência de todas as coisas. Então, quando eu penso em água cristalina, eu penso que existe uma fusão de estrutura molecular, 2 estruturas moleculares inorgânicas que se fundem, o cristal e a água, e vão se fundir com o meu corpo, que é uma matéria orgânica. E isso vai dar um casamento perfeito, né? O nosso corpo vai receber aquela energia da água do cristal e vai permitir que essa energia procure dentro do nosso corpo uma estrutura semelhante a ela. Então, se eu tomar uma água de cristal de quartzo verde, que é um equilibrador, é uma energia que corrige muito o campo físico, o campo energético, o meu corpo vai permitir que essa água busque um lugar no meu corpo que tenha falta dessa energia, tá? Então, é assim que se processa o tratamento de água de cristal. Não é místico, não acreditem em mim, experimentem, tá? A única coisa que eu sugiro, né, que eu reforço, é que também não adianta beber um dia, achar que, vou tomar um dia, vou ver o que acontece. Não acontece nada, tá? Porque o corpo trabalha por repetição e ele precisa pelo menos 7 dias para entender aquilo que está acontecendo, tá? Então, ele entende primeiro o ciclo de 21 dias. Para a gente entender, ele funciona da seguinte maneira. Nos primeiros dias, a água entra no nosso corpo e vai procurar todos os lugares que tem pouca energia daquele tipo. Achou a fragilidade, ele vai começar a colocar aquela energia que a gente precisa, tá? Gente, olha, a conexão para mim tá ótima. Tem gente aí reclamando da conexão. Assiste depois. Para mim não teve nenhuma falha hoje, ok? Então, voltando, a água com aquela energia do cristal, nos 5 primeiros dias vai tentar identificar no corpo aonde que está faltando aquela energia. Vai passar vários dias
colocando energia, colocando energia, colocando energia, colocando energia, até que o corpo diz assim, já sei, já entendi, absorve toda aquela energia e a gente começa a melhorar. E aí, se a gente para de tomar, o que acontece? A gente melhora, mas não muda o padrão energético. Então, quando a gente dá continuidade no ciclo de 21 dias, que são 3 semanas, o corpo vai procurar esse novo padrão. E aí, mesmo que a gente tenha uma doença crônica, como é no meu caso a minha rinite alérgica, ela vem numa proporção menor. Embora eu agora esteja espirrando muito, eu estou espirrando por causa da mudança de temperatura, mesmo eu estou agasalhada, mas peguei muito vento hoje, então é normal que eu esteja espirrando. Mas com o trabalho da água cristalina, se antigamente eu tinha crises de ficar 3 dias espirrando, hoje eu tenho uma crise de 6 horas. Eu posso ficar 2, 3, 4, 5 horas fazendo alguma coisa de espirro, de alergia, mas depois está totalmente equilibrado. Por quê? Porque o corpo fica frágil, deixa a doença se manifestar, mas imediatamente volta para a memória celular. E a memória celular já recebeu o tratamento. Então ela começa a trazer de volta aquilo que a gente precisa, tá? Então, eu vou dar umas dicas para vocês de águas cristalinas que eu acho que a gente deve saber para usar no dia a dia, que vão ajudar muito. E se quem tiver aí na transmissão tiver algum tema específico, pode falar também que eu vou tentar dar uma ajudinha, tá? Então, para mim, água cristalina número 1, água da ansiedade. A ansiedade é um mal de todos os séculos. A ansiedade parece que não vai deixar de nos acompanhar nunca, né? Então, água de citrino com ametista para ansiedade é uma das grandes águas, tá? Lembrando, nossa, Márcia, entrei agora, não entendi, não sei como faz água de cristal. Pega o cristal cuja propriedade você quer absorver, usar como remédio, coloca num copinho com água ou numa jarra e deixa 12 horas. Eu sempre faço de noite para de manhã, né? Coloco de noite e bebo água de manhã. Importante, ajuda muito isso. A gente fazer a água à noite e tomar em jejum, tá? Despertar o nosso metabolismo depois de um tempinho em que tá tudo em repouso, que o corpo não tá fazendo nenhum esforço e a gente tomar aquela água, ok? A gente até pode pensar, observem isso, né? Alguns remédios que as pessoas às vezes precisam tomar, que tem que ser em jejum, é justamente para isso, gente. Para que o corpo já acorde naquela frequência. Samá, a insônia infantil, eu gosto muito de usar o quartzo azul. Mas às vezes o quartzo azul é insuficiente. Então, se você quiser fazer uma experiência, você pode fazer uma água para insônia infantil de quartzo cristal e celestita, tá? Experimenta porque vai melhorar muito, muito, muito. Márcia, só colocas o cristal ou falas para o cristal e pede para as propriedades dele, X e Y vão para a água? Carla, ótima sua pergunta. Também ontem eu dei aula de cristaloterapia aqui no Porto e uma aluna me perguntou isso. Preciso programar os cristais? Gente, o cristal tem a inteligência dele. A inteligência está dentro dele. Quando você coloca um quartzo verde na água, ele vai colocar naquela água tudo o que ele sabe. Ele equilibra o corpo físico, ele melhora o sistema imunológico, ele ajuda o movimento do coração, ele ajuda na circulação. Tudo o que ele sabe fazer, ele vai colocar na água. Então, não é necessário programar, e eu diria que quando a gente tenta programar um cristal, a gente está jogando um elemento contra o outro.
qual é o elemento, né? Eu estou jogando o meu elemento ar, que é o que vai sair da palavra, para o elemento terra, que é o mineral. Então, não existe necessidade de programação. A programação é do próprio cristal. Seguindo a linha dessa pergunta da Carla, gente, eu ensino em todas as minhas aulas, toda a minha bibliografia, a limpeza dos cristais sem sal grosso, ok? Não vou entrar nessa explicação agora, mas principalmente os cristais que a gente usa para água não devem ser lavados com sal grosso, ok? Você compra o cristal que você quer usar na água, lava com água e sabão neutro e coloca numa toalhinha para escorrer, ok? Não precisa de sol, não precisa de banho de lua, não deve enterrar o cristal, a inteligência está nele. Nenhuma dessas coisas faz o cristal aumentar a sua potência, ok? Não quero me estender muito, porque isso tem muito a ver com a área mística. As pessoas dizem assim, tem que deixar 12 horas no sal grosso. O cristal, gente, a gente não vê, mas ele tem vários veios internos, assim como a gente tem no nosso corpo, né? A molécula de sal grosso é uma molécula muito densa que vai entrar nesses veios do cristal e se expandir. Só que ela não volta a ser o que ela era antes. Então, quando a gente tirar esse cristal da água com sal grosso, a molécula de sal grosso vai permanecer lá dentro e, aos pouquinhos, vai acabar com a propriedade do cristal, tá? Então, para mim, nenhum cristal é trabalhado com sal grosso, é lavado com água e sabão neutro, não toma banho de sol, não toma banho de lua, principalmente nunca é enterrado, ok? Outra coisa também, para quem gosta muito de cristal, não coloquem os cristais de vocês num potinho cheio de água, não, tá? Tem muitos cristais que não vêm da água e eles não gostam de ser afogados, ok? Rosane, eu tenho uma predileção para uma combinação para depressão que é citrino com ágata cornalina, tá? Esse é realmente uma água cristalina que eu uso sempre e indico para depressão, citrino com ágata cornalina. Mas existem alguns casos depressivos que a pessoa narra uma coisa que se chama angústia, né? Alguém que está sempre ansioso, está sempre muito angustiado, né? E a melhor água para mim, para angústia, é a da esmeralda, tá? A esmeralda é um cristal que trabalha a angústia. A esmeralda é um cristal que traz a gente para o momento presente, ajuda a gente a ter uma melhor percepção da realidade. Então, ela ameniza muito esses quadros de peso no coração, de tristeza profunda, de angústia. Então, uma água boa também, se for uma depressão que a pessoa relate muita angústia, fazer um tratamento assim, 1 semana, água de esmeralda com quartzo cristal, que é o transparentinho, os dois juntos na mesma água. Depois dessa 1 semana, inicia então o processo de ágata cornalina com citrino, tá? Carla, água cristalina para emagrecer. O que eu posso te dizer é que a gente pode usar algumas águas para melhorar o nosso metabolismo, para melhorar os inchaços, tá? Mas emagrecer é sempre uma questão muito delicada. Você toma água cristalina, continua comendo todos os chocolates, ok? Então, espere para fazer o que você precisa, para você, para tomar água fazendo uma dieta. Ainda assim, eu gosto de uma água para ajudar no processo do emagrecimento, que é a água de Raulita. Mas a Raulita tem que ser a Raulita branca, ok? Porque a Raulita, você pode encontrar Raulita azul e rosa, que são pintadas. Então, a Raulita original é branca, tá? É muito legal. Mas
não se esqueça, eu não posso tomar água de Raulita branca pensando em emagrecer e comer chocolate, comer doce, e tomar refrigerante, e comer muitas farinhas. Então tem que ter um cuidadinho com isso também, ok? Luiz Canuto, pressão arterial alta. Normalmente a pressão arterial, ela aumenta muito por causa do nosso nível de estresse, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente tem como trabalhar a pressão alta de uma maneira de água de cristal na parte mais física, tá? Eu te diria que é uma das coisas mais difícil, talvez, de achar, vamos dizer assim, tá? Mas que vale a pena tentar. Eu gosto de usar para pressão alta, quartzo cristal, com uma ágata que se chama ágata botsuana, tá? Me lembra que eu vou escrever aí embaixo o nome. Normalmente essas lojas místicas onde vendem cristais, tem muitos cristais, mas é difícil que você ache essa pedra, tá? Mas aí eu recomendo o Shopping dos Cristais, lá em São Cristóvão, que tem todos os cristais que eu falo tanto, e aí vale muito a pena, tá? Então, pressão alta, quartzo cristal com ágata botsuana. Confusão mental, Adriane usou água maria com sodalita. Isso aí, é muito bom. Mas sugerindo um início de Alzheimer, você podia, Adriane, fazer uma semana de apatita com quartzo cristal e depois fazer água maria com sodalita, tá? Vamos despertar a glândula pineal, ativando um pouco a memória, a inteligência celular, que é o que a apatita vai fazer, e depois você pode entrar, sim, com a água maria e com a sodalita. Em algum momento, talvez você tire a água marinha e substitua por amazonita, mas aí esses casos são muito específicos. A Adriane me consulta depois, tá bem? Vou dar algumas outras dicas, por exemplo, coisas do dia a dia que normalmente as pessoas reclamam muito, né? Problema de intestinos, né? As pessoas... A gente tem que lembrar, gente, que as doenças têm uma razão, tá? Então, por exemplo, males do intestino tem a ver com a personalidade que é mais apegada, né? E a personalidade que quer tudo do jeito dela. Então, a gente tem um problema de intestino grosso e delgado baseado do jeito que a pessoa leva as suas coisas. Eu quero do meu jeito. De qualquer maneira, uma água muito boa para regular o intestino é água de quartzo rosa com obsidiana, tá? Gente, prestem atenção, todas essas dicas que eu dou e essas receitas, vamos dizer assim, elas já estão testadas, mas não inventem coisas. Por favor, não tomem água de cristal sem saber muito bem para que serve, tá bem? E mais importante ainda, tomou a água, o gosto não foi bom, para de tomar, porque é já o seu corpo dizendo que você não precisa daquela substância, que aquela substância não tá boa, tá? Águas para o estômago, né? Águas para o estômago, a ansiedade. Citrino com quartzo cristal para regular o estômago. Citrino com ametista para ansiedade. Ametista com esmeralda para equilibrar o sistema baço-pâncreas. Para equilibrar o fígado, citrino com quartzo verde. Vamos lá, coisas relacionadas aos males do coração, né? O coração no sentido da mágoa, da tristeza. Mágoa, quartzo rosa com ametista. Tristeza, ametista com água marinha. Alguém me perguntou, não foi aqui, foi numa das minhas postagens de vídeo sobre pedra nos rins, né? Que tinha inclusive tirado algumas pedras nos rins. Pedra nos rins, eu gosto muito de trabalhar com ametista e água marinha, tá? É uma água muito boa. Meire, apatia, nós vamos pensar o seguinte:
Alguém que pode estar vivendo um momento de apatia, pode ter um processo depressivo, né? Ou estar naquele momento de vida que acha que não consegue fazer nada diferente, que a vida tá chata, que não melhora. Então tem algumas coisas que a gente precisa considerar, tá? Mas sem eu pensar muito, eu diria que seria interessante para apatia a gente trabalhar uma água de citrino com pedra do sol, tá? A pedra do sol vai dar um pouco de energia, vai fazer a pessoa se despertar e o citrino vai dosar a quantidade de energia que essa pessoa vai produzir ou vai receber, tá bem? Joyce, o que eu indico de calmante mesmo é a água da ansiedade, ametista com citrino. Se você conseguir me dizer qual é o tipo de nervosismo que a pessoa tem, ou qual é o quadro, eu posso até especificar um pouquinho mais. Mas se eu pensar em algo para acalmar, eu sempre penso em citrino com ametista. E desculpa mais uma vez, gente, mas a gente precisa botar as alergias para fora, tá? Vamos lá, coisas também, olha, uma coisa interessante, mentes muito agitadas, né? Aquelas mentes até que não param de pensam 24 horas e às vezes de noite não dormem por causa disso. Água de quartzo azul, tá? Vai ajudar muito, principalmente depois de 6 horas da tarde. Vai acalmar a mente, vai deixar a gente mais equilibrado, é muito bom. Uma água muito boa também para quem está num processo de estudo, né, que precisa de resultado, precisa se concentrar. Eu indico sempre para esse caso sodalita com amazonita. É muito boa para a área do estudo, tá? Nádia, mentes inquietas. A mente inquieta é uma mente que nunca desliga e é uma mente que tem, de alguma maneira, uma falta de organização. Então, para uma mente inquieta, eu diria quartzo azul com sodalita. Mas também gosto dessa mistura, quartzo azul com sodalita, para usar dentro do travesseiro, tá? Porque não leva para dormir, não causa sono, mas faz com que a mente realmente se tranquilize e organiza um pouco mais as ideias mesmo, tá bem? Acho que é bem interessante. Deixa eu ver aqui outras águas. Gente, a água da imunidade, tá? A água da imunidade realmente é muito necessária e muito interessante. Eu sempre usei quartzo verde com ametista, é essa que eu recomendo, inclusive pela facilidade de encontrar, mas quem quiser fazer um trabalho realmente de prevenção da área da saúde, eu recomendo a ametista com a unaquita. A unaquita é um cristal verde com alguns pontinhos rosas que trabalha tanto no campo emocional quanto no campo físico. Então ela ajuda muito em todos os processos de imunidade, de aumento da imunidade. E também eu vou falar para vocês sobre uma água que é muito simples e que a gente às vezes nem faz, né? Quando a gente eventualmente está num ambiente, num lugar que você não se adaptou ao sabor da água, mesmo você tendo um filtro, você comprou um filtro novo e a água não te satisfaz, ela não é boa para você, coloquem na água um quartzo cristal, o cristal transparente. Por quê? Porque ele vai ajudar a limpar a água, a manter essa água livre de bactérias, de toxinas. O quartzo cristal é capaz, inclusive, de melhorar o pH da água, tá? Então, mas não adianta a gente usar na água boa. Eu vou usar, eu tenho uma água ótima, de ótima procedência, mas eu vou pegar e vou colocar o quartzo cristal. É bobagem. Ele realmente vai ser mais útil numa água que não tá boa, tá? Dá para fazer uso de mais de uma água sim, Luiz. A gente faz assim.
De manhã a gente faz uso daquela água que está relacionada com a nossa doença crônica. Então, uma doença física que já está instalada, ou a pressão alta, como você perguntou, ou uma coisa que sempre se repete, você está sempre tendo a doença. E na outra parte do dia que você queira, a sua segunda água ligada ou a uma doença pontual ou aos aspectos emocionais, né? O caso da depressão, o cansaço mental, a insônia, coisas assim. Você pode tomar, sim, 2 águas por dia, não tem o menor problema. Outra coisa também falando de tempo, gente. Eu tenho essa recomendação de 21 dias mínimos. Por que mínimos? Porque a gente tem pressão alta há 5 anos. Não é 21 dias, não são 21 dias que vão acabar com o meu problema. A gente também não pode achar que tudo vai mudar de um dia para o outro, ok? Mas a gente vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo e espera o corpo avisar. Quando a água não estiver boa no nosso paladar, o seu corpo está avisando que não está bom. Em caso de doença crônica, isso dificilmente acontece, porque a gente sabe que tem que lutar contra ela todo dia, tá? Mas nas doenças emocionais, a gente percebe a mudança, ok? Rosane, para o tabagismo, para os vícios em geral, eu gosto muito de usar uma água de quartzo cristal com pedra da lua. Mas vou pedir que tenham muito cuidado, porque o que existe no mercado, chamando de pedra da lua, é opalina. Gente, a pedra da lua é um cristal feio. Ele é um cristal branco, meio opaco, meio alaranjado. Ele não é aquele branquinho furta-cor. Esse cristal é uma opalina, tá bem? Eu não sei muito bem por que há essa confusão, tá? Então, cuidado na hora de comprar, tá? A pedra da lua tem essa questão, mas é uma ótima água para os vícios, principalmente para ajudar as pessoas a saírem dele ou deixarem ou pelo menos diminuírem, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma água aqui que eu não tenha falado para vocês. Falei sobre mágoa, né? Ametista com quartzo rosa, falei da ansiedade, falei da angústia. Uma coisa importante também, a gente usa muito no floral quando há um choque, quando acontece alguma coisa assim, que a gente se perde da gente mesmo, a gente usa o rescue, a gente usa nos florais de Saint Germain, o próprio Saint Germain. Na água de cristal, quando a gente tem um choque, quando acontece alguma coisa grave com a gente se perde, a gente pode fazer uma água de quartzo cristal com olho de tigre, tá? O olho de tigre vai ajudar a gente a olhar de novo para nós, para ter mais clareza, para ficar... não é mais conformado, não. É para realmente ficar melhor, tá? Estela, para melhorar a circulação, se houver pé inchado, desconfortos, pesos nas pernas mesmo, que já são uma característica de circulação ruim, o melhor cristal para circulação se chama jaspe sanguíneo, tá? Então, o jaspe sanguíneo deve ser usado junto com o quartzo cristal, tá? Então, para melhorar a circulação, inclusive para os processos de anemia, tá? O jaspe sanguíneo com o quartzo cristal é muito bom mesmo. Falei sobre a água da tristeza, que tem a ver com os pulmões, tá? Problemas pulmonares, ametista com água marinha. Falei sobre água para os rins, né? Que tem a ver também com o metabolismo do medo, quartzo rosa com água marinha. Fígado, citrino e quartzo verde. Estômago, citrino e quartzo cristal. Vamos lá, Joyce. Durante os 21 dias, qual a quantidade por dia? Vamos lá. Se for uma doença crônica, eu recomendo que se tome 1 copo dessa água em jejum. Se for uma doença que está acontecendo nesse momento ou uma doença emocional,
pode tomar 2, 3, 4 vezes ao longo do dia. Como é que eu faço? Eu pego 1 litro de água, uma jarra de água, coloco o cristal lá dentro e no dia seguinte eu começo a beber a água. Quando a jarra chega no 1/3 da capacidade, eu já completo a jarra e eu deixo o cristalzinho lá dentro, tá? Uma vez por semana eu lavo a jarra toda, inclusive o cristal, e coloco ele de novo. Ah, Márcia, quanto tempo dura o cristal? Muito tempo, gente. Quando vocês perceberem que o cristal ou está esbranquiçado ou está opaco, né? Você troca ele. Você pega esse, coloca num jardinzinho para devolver à natureza e aí você troca o seu cristal, tá? Sirlene, para rinite é muito o que eu uso, mas a gente tem que lembrar que a rinite é uma doença crônica, a gente tem que identificar quando é que a nossa rinite se manifesta para tentar evitar algumas coisas, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com quartzo verde e água marinha para rinite, tá? É muito expectorante, inclusive. E aí pode fazer o soro nasal, soro fisiológico comprado na farmácia, coloca dentro do vidrinho um quartzo verde e uma água marinha e lava as narinas, tá? Isso, ele ajuda muito a dissolver. Vocês vejam que eu tô com a rinite aqui, tô atacada, mas a minha rinite está sempre solta, porque eu faço uso dessa água muito, 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 tá? Dor no nervo ciático. Maria Isabela, dor no ciático, eu te diria que a água não é o ideal, ok? A melhor coisa para dor é a hematita, tá? Principalmente da cintura para baixo. Então, quando você estiver com uma crise de ciático, com o ciático doendo, você pega um cristal de hematita e gruda no lugar da dor com um esparadrapo, tá? Ela, além de aliviar a dor, ela vai criar um impulso eletromagnético que vai ajudar a dissolver aquele nódulo energético que promove a dor, ok? Acho que eu falei de todas que eu tinha separado aqui. Eu separo algumas para não esquecer, porque eu acho que é importante também. E eu queria lembrar isso, gente. Não acreditem em mim, experimentem, tá? A gente tem muitos mitos, muitas verdades em todas as técnicas, em todas as terapias. Lembrem o que eu digo sempre: a melhor técnica é aquela que vai de encontro ao seu propósito, que fala com o seu coração e que ajuda você a despertar a sua farmácia interna, tá? Para mim, realmente a água de cristal é o remédio da alma, é o que ajuda a gente no dia a dia, vai diminuindo a nossa necessidade de fazer ingestão de outras substâncias, mas tem também mais uma coisa. Nunca vocês vão me ouvir dizer assim: olha, experimenta a água de cristal e você tira o remédio enquanto isso, tá? Isso não existe. Se a gente está fazendo uso de uma medicação, de uma alopatia, a gente continua usando, ok? A gente vai começar a fazer uso da água de cristal e com o tempo a gente tem a possibilidade de equilibrar tanto o nosso corpo, o nosso pH, as nossas substâncias orgânicas e inorgânicas, que o nosso próprio médico, né, nas nossas próprias consultas, ele vai percebendo a necessidade de usarmos menos medicação, tá? Mas nenhum de nós terapeutas, nenhum estudioso, por maior que seja, deve fazer a substituição de um remédio por uma água de cristal ou por um floral. A gente vai fazer um tratamento complementar. Eu comentei no outro vídeo que no seminário, no congresso que eu participei aqui de Medicinas Naturais, ouvi de uma médica algo que gostei muito, que ela não trata as terapias como alternativas, e sim como complementares. E se é complementar, eu vou tomar água de cristal em complemento ao tratamento que eu estiver fazendo, tá bom?
Então, gente, olha, hoje já foi, 50 minutos passam muito rápido. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí escrito. Eu tenho conseguido responder a todo mundo, tá? Experimentem. Eu acho que vale a pena. A gente tem que procurar tentar curar um pouquinho a nossa alma, melhorar o nosso coração e trazer para fora fisicamente a vitalidade que a gente precisa. A mensagem da Esmeralda hoje foi essa. Tenha felicidade, diminua as suas angústias, veja a vida como ela é. A Esmeralda ajuda também no amor incondicional, na saúde. Cuidem de vocês, tá bem? Então, um beijo grande, vibrações de Esmeralda para vocês. E segunda-feira que vem tem mais, tá? Um beijo, gente. Tudo de bom.